comparando com o Grêmio, Flamengo, Palmeiras e tal, vocês acham que o Cruzeiro hoje é o time que tem jogado melhor no país? O momento do Cruzeiro é espetacular, né? A gente fala sempre de elenco, né? Você tira o Egídio, você coloca o Dodô. Vai ser outra dor de cabeça para o Mano na hora que o Dodô estiver em forma. Vai ser uma dor de cabeça. É. E você ainda tem o Thiago Neves, que ainda está voltando agora, né? Pô, Quer dizer, as alternativas... segundo o Fred, 50% do time, né? Na declaração dele ainda faltam 50% do time, que é o Thiago. Henrique, foi isso mesmo. Ô, Henrique, teve um jogo do Mineiro, que eu acho que até o Fred pediu música, que ele fez 3 gols, não foi? Um jogo contra o América. Exatamente. Na semifinal, 3-2, os 3 dele. Então, mas ele tinha ficado uns jogos sem marcar. Antes desse jogo. Sim. Ele largou atrás no Campeonato Mineiro, né? Ele começou tarde a fazer os gols. Começou a fazer gol na reta final. O Atlético teve o Ricardo Oliveira no início artilheiro, depois o Alejandro. E aí o Fred veio e varreu todo mundo. Não, porque o curioso é que eu assisti a entrevista do Mano antes de começar o jogo. Tá aqui, ó. E aí, Vamos que mostrar, pergunta, vai mostrar. Sensacional, ó. Põe aí. O cara não faz, de repente, aí, ó. Vamos ver o Mano. O Fred é sempre decisivo, né? Se não fez gol ainda na Libertadores, vai fazer. A gente não tem preocupação. Até bem pouco tempo passou aí 2, 3 jogos sem fazer, depois fez 3 num jogo só. Eu quero estar lá dentro, né? Se a bola... Sei que a bola chega, o nosso time tem muita qualidade. E olha que ainda falta 50% do nosso time, né? Que é o Thiago Neves. Imagina coisa desse cara voltar, a quantidade de bola que não vai passar ali pra mim. Isso do Mano, né, Mauro? Foi antes do jogo, foi uma premonição. É uma premonição. Não, pois é, ele ficou sem marcar, de repente entrou, fez 3. Aí ainda vai marcar na Libertadores. Aí foi lá e meteu 3. E era o 100º jogo dele pelo Cruzeiro, quer dizer, um dia bastante significativo. Quando eu vi terceiro do Fred, falei, ó, Mano, sabe por que o Fred... Ele igualou o número de gols do Pelé na Libertadores, né? E aí quando perguntaram pra ele, eu falei assim, poxa... Pra mim é uma honra igualar o rei, né? Eu sou só o rei do Stories. Ele falou assim. Mas pra ser justo aqui com o Fred, contra o Deportivo Lara, aqui no Mineirão, ele fez um gol mal anulado. Um gol que deveria ter sido validado e que não foi. E ele estava usando esse gol para se defender de não ter feito na Libertadores. Era justa a defesa dele, agora não precisa mais disso. Eu acho que... Não, é só quando o Levi diz que vai chegar a hora que ele vai fazer, são pelas situações que o time vem criando para favorecer o Fred. E nisso ele tem um mérito muito grande, né? Porque ele faz gol de tudo quanto é jeito, né? Ele está sempre acreditando. De cabeça ele fez 2 diferentes, né? Outro dia fez contra o América, fez um de canhota, ontem fez outro, também foi favorecido pelo passe. Quer dizer, o repertório dele, ele vai buscando um pouco aonde as jogadas começam, né? E onde elas terminam, né? E isso é mérito do centroavante. Você fez a pergunta, né, sobre em que nível estaria o Cruzeiro hoje. Para mim é, de longe, nesse momento, fotografia do momento, né? Melhor time do Brasil, né? Não tem ninguém jogando o que o Cruzeiro está jogando regularmente, né? Mas o Campeonato Mineiro é fraco. Não, o Cruzeiro está fazendo isso na Libertadores também. Então não é um campeonato em si. O Cruzeiro está com uma mecânica de jogo muito boa. O Henrique falou do Rodriguinho, que é um cara que está surpreendendo pelo jeito que ele chegou. Ele se adaptou muito rápido, muito né? rápido. Que até quando não joga bem, o Cruzeiro ganha de 4, porque o Marquinhos Gabriel jogou muito bem, né, Henrique? Exatamente. Então, assim, você tem essa bola trabalhada com o Rodriguinho pelo meio ou caindo pelos lados. O Marquinhos Gabriel é outra surpresa, né? Com jogada mais aguda. E quando tudo se aperta, bola para a área e o Fred está animal, né? Tem outra coisa, né, Serginho? Nós, brasileiros, nós só falamos do meio campo para frente mesmo. E o Dedé? Mas me chama a atenção exatamente como vem funcionando o sistema defensivo do Cruzeiro. E quando o sistema defensivo tem algum problema, tem um tal de São Fábio, que fez 2 defesas seguidas. O Cruzeiro não tomou gol na Libertadores ainda, hein? Só para citar. Ainda não foi vazado na competição. O Dedé deu alguma entrevista, a bola pegou na mão, não pegou, ele admitiu, ele não falou sobre isso. E depois, você não é Mano Menezes, mas me diz aonde vai entrar o Thiago Neves aí nesse time, que o Fred falou que é meio time. Ele vai entrar e vão sair 6 ou 5 jogadores, né? E vai dar conta. Acho que vai ser mais ou menos isso. Mas o Mauro, te respondendo, não ouvi nenhuma declaração do Dedé. Confesso que não ouvi nenhuma. A imagem é clara. Ele está numa ação de bloqueio ali para tirar o chute do Damonte. A bola pega no braço. Não há muita dúvida em relação a isso. E sobre o Thiago, a gente está falando muito aqui em onde vai entrar o Thiago, é justo se discutir isso, mas hoje é difícil pensar em quem vai sair.
Marquinhos se encaixou muito bem ali pelo lado esquerdo. O Robinho, o Mano sempre fala do Robinho com muito carinho, dando a importância que ele tem ao time, na visão do Mano, dizendo que é um jogador que equilibra o time, é um cara que volta, que ajuda a marcar. Então, eu acho improvável que saia. Rodriguinho não dá para mexer e o Fred muito menos. Então, eu não sei se o Thiago já volta como titular. E a gente fala muito do Thiago e esquece que tem o Pedro Rocha, que acabou de ser contratado, está se preparando para estrear no Brasileiro. Não pode jogar pela Libertadores e é improvável que chegue já para a final do Campeonato Mineiro, embora tenha condições técnicas de jogar, ele não deve jogar a final do Campeonato Mineiro, eu imagino. Vai ser preparado para o Brasileiro. Então, são muitas opções, são muitos jogadores à disposição. O Mano falou inicialmente, lá atrás, antes da temporada começar, que pensava em acomodar o Thiago na posição que ele vinha jogando mesmo, como um segundo atacante, encostando no Fred, e o Rodriguinho um pouco mais recuado. O problema é que o Rodriguinho entrou no papel do Thiago Neves e está jogando muito. Será que ele vai mexer no time para colocar o Thiago, ou ele vai dar sequência à equipe que conseguiu 10 vitórias seguidas e o Thiago vai ter que esperar um pouquinho? Vamos ver o que ele vai fazer. Vou perguntar para o técnico da mesa isso aí. Pô. Não, vai esperar, né? Vai esperar. Não dá para você, principalmente, tirar, né, esses jogadores que vêm correspondendo plenamente. Vai esperar o momento dele. Na hora que ele entrar, ele vai ter que dar. É lógico que é um jogador importantíssimo antes da contusão, dentro do esquema montado pelo Mano. Mas eu acho que nesse momento, voltando de contusão, seria até um risco você colocar ele nesse momento. Mas a gente estava vendo ali aquela imagem ali, o que o Fred tem de garçom ali para é rodízio, né? É um espetáculo. Se ele começar a pagar premiação para quem der assistência, ele vai quebrar. Porque cada hora é um. É impressionante. Rodriguinho, agora, Robinho, só um detalhe Gabriel. sobre a questão física do Thiago. O Thiago está voltando de lesão. Ele ficou no banco no jogo passado contra o América, mas não ficou no banco ontem. É provável que fique no banco na final do Campeonato Mineiro. E o Thiago, em final, é embaçado. Então, se bobear, entra no jogo, faz um gol na final. Pode ser um gol de título. O Cruzeiro precisa ganhar um dos 2 jogos da final, a vantagem é do Atlético. E aí, o problema, entre aspas, do Mano vai ficar maior ainda. O Thiago pode ser utilizado na final do estadual e nos próximos 2 jogos. Deve ter um monte de treinador com inveja do Mano nesse momento. Esse tipo de problema, né? Mas você falou um negócio que às vezes... Desculpa. Thiago é um baita jogador, mas o time tá funcionando tão bem que às vezes você vai pôr o cara... É isso. Você cria um problema, você aí quebra da incoerência. E quebra a dinâmica que está funcionando, né? A tentação, se fosse um outro técnico, um técnico menos, digamos assim, cascudo como o Mano, talvez ele tirasse o Robinho, né? Porque é o jogador menos vistoso desses que estão aí, né? Já que o Marquinhos Gabriel está... A jogada pela esquerda do Marquinhos Gabriel tá infalível ali, né? Tá perfeita, não dá para mexer naquilo, né? Aí se tira o Robinho e perde o equilíbrio do time. Mas aí é o treinador. Aí ele não vai deixar. Por isso que ele já preparou mais ou menos o torcedor, né, para dizer, ó, o Robinho nesse momento é um dos intocáveis, porque ele é meu ponto de equilíbrio. Isso. Porque às vezes um jogador como o Robinho não aparece tanto para a torcida como o Thiago, que faz gol. E os pontos de equilíbrio são importantíssimos dentro da equipe. Por mera formalidade, vamos mostrar o grupo do Cruzeiro na Libertadores aí. Cruzeiro nadando de braçada, como disse o Henrique, não sofreu nenhum gol ainda. Fred meteu 4 ontem, lá, o Cruzeiro com 12 pontos. Né? Saldo de 8 gols. Aí vem o Lara com 4 pontos em segundo lugar. O Emelec com 2 em terceiro e o Huracan com 1 pontinho só. Realmente, Henrique, aí é céu de brigadeiro, né? Estrelado ainda. E aí a gente viu também as melhores campanhas, ó. A briga hoje é com Libertad e Cerro. Os dois estão com 100%, mas o Inter também está perto. São Lourenço, uma grande surpresa, né? Com 10 pontos, fez um campeonato argentino muito ruim. Mas o Cruzeiro acho que já cumpriu a parte mais difícil da tabela, né? Que era pegar Emelec no Equador, Huracan na Argentina, os 2 jogos que restam. Teoricamente, Lara na Venezuela, o Corinthians meteu 7 no ano passado, na primeira fase da Libertadores também. É um adversário mais fraco. E a última rodada é em casa contra o Emelec aqui no Mineirão. O Cruzeiro vem muito bem. Só uma última notícia, assim, Rodrigo, importante também. Muita gente já acompanhou, mas estava indefinida a data da segunda partida da final do Campeonato Mineiro. Não pode ser no domingo, porque Atlético e Cruzeiro jogam na terça seguinte pela Libertadores. A dúvida seria no sábado ou na quarta. Está definida para o sábado. O final vai ser no sábado, às 4h30 da tarde. O Atlético vai definir, depois do jogo desse domingo, se vai jogar no Mineirão ou no Independência. Mas primeiro jogo no domingo agora, Mineirão, mando do Cruzeiro. E o segundo jogo no sábado seguinte, mando do Atlético. Provavelmente na segunda-feira a gente vai saber se vai ser no Mineirão ou no Independência. Tá certo. Agora a gente falou do clima bom.
né? O maestro falou do Dodô, que é um problema bom pro Mano também. Olha aí, foi no Instagram, Miguelito, isso aí? Então, põe o post do Dodô, olha lá. A legenda é o seguinte, o tempo fez bem a ele e o Fred. Olha lá. O Dodô, o garotinho que tá abraçado com o Fred ali, e o Fred tá com um capacete ali da época, né? E agora a foto de ontem, o Fred limpando a chuteira do Dodô. Sensacional isso aí, cara. Limpando não, brilhando. Brilhando, lustrando, né? Lustrando, de engraxate. Bacana, né, o Henrique? Essa imagem mostra bem o clima do Cruzeiro. Eu não tinha visto essa imagem, essa postagem do Dodô. Muito legal. O Dodô, quando chegou aqui ao Cruzeiro, Rodrigo, ele disse, quando foi contratado, olha, estava no meu destino mesmo, eu tinha passado por BH na minha categoria de base, uma passagem curta, eu sabia que voltaria. E aí voltou agora como jogador do Cruzeiro. Acho que é um jogador com potencial muito grande de fechar a temporada como titular. Ele demorou mais a engrenar no time, o Mano até falou na coletiva, disse que o Dodô teve uma pausa maior, uma indefinição em relação a onde jogaria, né? Ele que era da Sampdoria, ainda está emprestado ao Cruzeiro. Tinha proposta do Flamengo, tinha tentativa de permanência no Santos. O Cruzeiro acabou conseguindo contratar, ele ficou parado um tempo. Então, o Mano acha que com a recuperação física do Dodô, tecnicamente também ele vai evoluir. Ontem foi o primeiro grande jogo dele com a camisa do Cruzeiro. Acho que já tem uma briga muito clara entre ele e Egídio, com uma chance boa para o Dodô assumir essa posição. Rodrigo, tá certo. Fala, Serginho. Ontem me chamou a atenção o primeiro lance do jogo, que é uma bola que entra o Marquinhos Gabriel, e ele poderia cruzar para o Fred, e ele bate, ele chuta em gol. Logo depois, a câmera mostra o Fred, né, dando uma ensaboada no Marquinhos Gabriel. Por que você não cruzou? Mas me chamou a atenção o jeito que ele faz isso, né? Não é aquela coisa faz revoltada. Com carinho. Ele faz meio rindo. Pô, toca aqui, cara, que eu faço o gol, etc. Então, assim, tem uma coisa de clima do Cruzeiro que extrapola, eu acho, o normal. É isso. Me parece que está num outro tom diferente, né? Clima muito bom. Serginho, um ambiente bom fora de campo, ele é traduzido dentro do campo. Isso aí não tem... Em outras situações, poderia o Fred chamar a atenção do Marquinhos de um outro jeito. Isso. Mas se vê que o clima é tão bom que é levado... Mas obviamente tem a cobrança. Olha, a bola era aqui, coisa e tal. Mas tem cobranças e cobranças. Jeito de cobrar. Essa, pelo momento, é o tipo da cobrança que espelha mais ou menos... Olha o lance que você citou, Serginho. Olha lá, ó. O Marquinhos chuta, tá? E o Fred estava chegando. Vamos ver se aparece. Eu não sei se vai aparecer agora. Acho que sim. Olha lá. Não, tudo bem. Apareceu depois, né? E aí depois... A reação não aparece, né? Mas dali ele tem que chutar mesmo, hein, seu Fred? O chute foi até muito bom, inclusive. Goleirão se virou ali. Isso, olha lá. Se ele não chuta, a gente ia cornetar. Por que não chutou, mano? Henrique, na pelada você chutava essa aí ou passava pro 9? Eu chuto todas, Rodrigão. Isso quase que o Fred Eu não ia nem ver pegar o 9 rebote, ali. pô. Ia pegar o rebote. Ele falou, tinha mais é que chutar, pô. Entrou ali. Eu tô pensando que era um cruzamento da linha de fundo, alguma coisa assim. Ainda bem que o Fred cobrou rindo, viu? Porque se o Fred cobra bravo, o cara fala, pô, tá... Antes de falar do Levi com o Henrique, o maestro pode falar bem dessa história de clima, porque até hoje, quando os campeões de 81, por exemplo, se reúnem, a gente vê o carinho que vocês têm uns com os outros. Né? Você cria um laço de fraternidade, né? Eu digo sempre isso, né? Porque depois de você conviver durante muito tempo... E mais, Rodrigo, existe uma preocupação até hoje entre aquele nosso grupo de saber como é que, por exemplo, o cara tá morando lá não sei aonde. Como é que o cara tá? O cara tá legal? Porque volta e meia, né, fazem esses eventos, né, juntando a galera. Existe uma preocupação em saber como o teu ex-companheiro, né, tá legal, se a vida tá dando para ele, tudo. Isso é uma coisa que é remanescente exatamente do bom clima que você vive. E não é só porque vocês ganharam, é porque o clima era bom e ajudou a vocês a ganhar isso. Eu acho que isso foi fundamental e determinante para o sucesso, porque não foi somente 81, você vai de 78 até 83, né? São 6 anos, com algumas mudanças e tal, mas esse pessoal de 81 permanece sempre esse clima de fraternidade. Tá certo, mas eu não conheço confraria de time rebaixado, né? Eu não tenho conhecimento de confraria de time rebaixado. No Ibis eles se dão bem. O Twitter tá sempre animado. Agora acho que arrumaram a reação do Fred pra você aí, Serginho. Arrumaram, vamos ver se aparece. Quer ver o riso dele? O Marquinhos Gabriel chuta. Eu acho que O Fred tá ali Agora esperando. tá fechadinho, vai dar pra gente ver. Não. Olha lá.
Toca aqui. Olha lá. Toca aqui. E rindo, né? É rindo, é isso aí. Sensacional. Alguns jogadores que normalmente, né, são os grandes protagonistas, eles estão conseguindo dividir esse protagonismo. Hoje, além do Fred, que fez 2 gols, a gente já chamou a atenção aqui da partida dos 2 laterais, mas o Henrique mais discretamente fechou ali o meio de campo, trabalhou muito bem, toda a liberdade por Rodriguinho. Rodriguinho não pisou muito na área hoje, não fez gol, mas se movimentou, como sempre, abrindo espaço, ele limpa o jogo. Então todo esse desempenho, todo esse rendimento vai agregando confiança no time. Jogada pela esquerda e aí o Fred aparecente de frente pro gol. Vamos dar uma olhada aqui. Começa no escanteio. Esse lado esquerdo da defesa do Cruzeiro, do ataque do Cruzeiro, está funcionando muito bem. Porque o lado direito da defesa do Huracan é muito fraco. Olha a movimentação do Fred. Ele estava lá na área para ajudar na marcação, né? O centroavante que ajuda na marcação do escanteio. A bola vai chegando aqui pelo lado esquerdo, cruzamento de pé direito. E ele está no meio dos zagueiros para fazer a cabeçada. Aquela cabeçada balãozinho, né? Bate meio com alto da cabeça, ela faz aquela curvinha por cima do goleiro. Ele correu quase 100 metros para chegar nessa bola, né? E acompanhando o contra-ataque. Contra-ataque mortal da equipe do Cruzeiro. Essa aí, ó, Orejuela estava lá do lado direito, o Fred enfiado no meio dos 2 zagueiros ali de novo. Mas só que a bola passou. E aí na bola que vem de trás, Marquinhos Gabriel e o Fred de frente pro gol mais uma vez. Ali na pequena área ele fica muito à vontade, Muito à vontade. A movimentação dele de novo. Sabe o momento de atacar o espaço todo. E esse passe, foi praticamente um passe ali do Dodô. E ele estava esperando, se posicionando. E o zagueiro não chega, ele chega muito alto. Detalhe, nessa aí